meu nome é Clara, eu faço parte da Instituição Espírita Joana de Ângeles. Hoje vim falar sobre a conversão de Paulo e a sua missão no cristianismo pela visão da doutrina espírita. Estou com a minha colinha aqui, então a gente pode começar primeiramente se perguntando quem foi Paulo de Tarso. Antes de ser Paulo, ele era Saulo. E hoje a gente vê Paulo de Tarso como um dos maiores propagadores do cristianismo. Mas eu já tenho que avisar que a sua história não começa aí definitivamente. Tem muita água para rolar para que a gente chegue nesse ponto. Podemos dizer que Paulo era um homem inteligentíssimo, conhecedor das leis. Ele era um homem culto, preparado intelectualmente, era judeu da tribo de Benjamim e também era um fariseu bem rigoroso. Paulo de Tarso era profundamente instruído nas leis judaicas, era também formado nas tradições dos fariseus. E ele levava as tradições, os comportamentos com extremo rigor, ele levava a sua fé muito a sério. Então ele via o movimento cristão como talvez uma ameaça a todos esses comportamentos, costumes, tradições e até mesmo uma ofensa a Deus, por não estar de acordo com aquilo que ele acreditava. Tendo aquele movimento, do cristianismo como uma ameaça, Saulo de Tarso começou a perseguir os cristãos. Pois é, eu falei que ele era um dos maiores propagadores do cristianismo e agora eu venho dizer que ele está simplesmente perseguindo cristãos. Aqui eu acho interessantíssimo fazer um adendo. A gente não pode ver Saulo como uma pessoa ruim, que persegue e aprisiona por puro prazer de ser mal. Não, ele fazia aquilo porque achava que era o certo. Ele fazia porque achava que dessa forma estava colaborando tanto para a sua fé quanto para Deus. Por isso que no Espiritismo a gente faz uma distinção muito importante. Nem sempre o progresso intelectual vai andar de mãos dadas com o progresso moral. Fazendo esse adendo, essa distinção de que ele perseguia porque achava que era o certo e não porque tem uma essência puramente ruim. Até porque ninguém é só maldade, e nem só bondade. Paulo, junto com alguns companheiros, estava pela estrada de Damasco. O que ele estava fazendo na estrada de Damasco, Clara? Perseguindo cristãos. E aí, nessa estrada, veio uma claridade, assim, sobre Saulo. E ele caiu ao chão, ele não estava entendendo muito bem o que era aquilo. Os companheiros escutavam, mas não viam, então estavam espantadíssimos. Vou ter que ler, porque eu acho que tem que estar na íntegra, é muito lindo. E caído por terra, Saulo escuta. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és, Senhor? E a resposta, eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Mas levante-te. Entra na cidade e te dirão o que deves fazer. Depois desse encontro, Saulo ficou cego por 3 dias. E a gente acredita que esse foi o momento da conversão de Saulo, de Paulo de Tarso. Mas eu gostaria de dizer que não é sobre um evento único a conversão de Paulo. Não é sobre ver a claridade, sobre ouvir o Espírito de Jesus, ouvir Jesus falando com ele. Mas é sobre aquilo ter o tocado tão intimamente e despertado a sua própria reforma íntima que ele iniciou esse processo de conversão. No senso comum, a gente acredita que conversão é quando a gente muda de religião. Mas eu vim convidar você a fazer uma reflexão de que conversão é sobre a gente converter os nossos hábitos, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos. É sobre mudarmos, talvez, a nossa maneira de amar, de enxergar a vida, de perdoar. É sobre reformularmos, talvez, alguns valores e princípios que estão dentro da gente. E aí, na doutrina espírita, a gente tem esse encontro com Jesus, o marco, o início desse processo, dessa transformação de Paulo, que antes perseguia cristãos, ele estava na estrada de Damasco, porque estava perseguindo cristãos. E ali, com aquele encontro, por mais com a cegueira, durante 3 dias, ele se transforma, ele encontra Ananias, Ananias cura Paulo de Tarso.
E ali ele começa a propagar o cristianismo, e hoje a gente tem Paulo de Tarso como um dos maiores propagadores dos ensinamentos cristãos. E a missão de Paulo que a gente pode ter para nós foi a universalização do evangelho. Provou que nenhum espírito está perdido de fato, e que se há arrependimento, há mudança, também há esperança. Não importa se o passado de Paulo foi de perseguição, foi de aprisionamento de cristãos, mas importa com o que ele aprendeu com aquele passado e o que ele decidiu fazer a partir do momento em que ele teve esse choque de lucidez, um insight, a gente pode chamar assim. Não foi só por conta que ele se converteu, ele se transformou, que a vida dele foi fácil. Tiveram muitas atribulações, muitas adversidades, injustiças, mas mesmo assim, Paulo não deixou de desanimar. Mesmo assim, Paulo não abdicou da sua missão. Paulo continuou transformado e propagando as leis de amor de Jesus. Para mim, Paulo foi um dos maiores exemplos de que não importa quantos erros você cometeu, quais pensamentos, hábitos você tinha, se você está arrependido e disposto a mudar, é possível. E que depende de uma decisão, uma escolha sua, para que você possa agir a partir daquele momento em que decide não ser mais o mesmo, em que decide se reformar, se transformar intimamente, assim como Paulo. Espero que eu tenha esclarecido um pouco, nosso tempo é curto, mas eu quis trazer da forma mais didática, leve e acessível possível. Um beijo e até a próxima!